Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 31. Muitos apertam, mas só um toca. E assim diz o Senhor. Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Então, vamos orar. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ministra ao nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer, Senhor. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos diante do segundo evangelho, na ordem canônica, mas provavelmente o evangelho de Marcos é o evangelho mais escrito, é o mais antigo, não só entre os evangelhos, mas também dos livros do Novo Testamento. Nesse livro, nós percebemos algumas particularidades. Marcos, muito embora seja sucinto em sua fala, ele é muito específico em alguns dos seus discursos e alguns dos seus enunciados. Por exemplo, somente em Marcos a gente observa que na multiplicação dos pães, quando Jesus manda o povo sentar, e Marcos diz que a grama era verde, ou seja, ele tem uma riqueza de detalhes. Em Marcos nós não vemos grandes discursos, como o Sermão do Monte, o sermão profético de Cristo, o do Monte das Oliveiras. Nós também não vemos muitas parábolas no Evangelho de Marcos. Para os irmãos terem ideia, somente a porção do capítulo 8 até o 13 de Mateus é maior em termos de parábolas do que todas as parábolas do livro de Marcos. Marcos, a grande preocupação dele não é nos grandes discursos, mas nos grandes feitos do Senhor Jesus. Lembre-se que aqui ele está escrevendo para um auditório romano que cultua a força, o poder, a energia, e aí Marcos vai descrever um Cristo que é extremamente ativo, que é extremamente soberano. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai perceber somente do capítulo 4 até o capítulo de número 5, você vai ver Marcos descrevendo um Cristo extremamente exaltado, extremamente onipotente, tendo a natureza debaixo do seu controle, porque ele é aquele que diz ao mar e ao vento: aquieta-te e emudece. Capítulo 4. Cristo, ele é apresentado aquele que está acima da natureza, mas também aquele que está acima de Satanás e dos demônios. Capítulo 5. A tal ponto do que o demônio, ou os demônios do Gadareno, a Escritura descrever como sendo uma legião, ou seja, numa contagem romana, uma legião era uma média de 6 a 12 mil soldados. Então, a quantidade de demônios que tinha naquele ente, naquele ser, era de 6 a 12 mil espíritos maus, que envergonhou toda a segurança pública, que fez badernas, mas que quando chega diante de Cristo, não chega como um combatente, como um soldado, chega como um suplicante. Que é que nós temos contra ti, ó Altíssimo, pois ainda não é chegada a tua hora. Então Marcos narra um Cristo que está acima da natureza, que está acima de Satanás, que está acima da vida e da morte, porque a filha de Jairo morre, o atestado de óbito é emitido, e aí Jesus olha para Jairo e diz assim: não te preocupes com essas palavras, crê tão somente. E aí é essa descrição, é esse quadro que Marcos pinta. E diante desse quadro, eu gostaria de pensar com os irmãos, de forma breve, sobre
Muitos apertam, mas nem todos tocam. Essas são as palavras que a gente vê aqui no texto sagrado. Marcos capítulo 5, versículo de número 31. E aqui, amados, eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta e seu coração também, e nós vamos extrair algumas lições desse texto. A primeira lição que eu gostaria de pensar com os amados é que esse texto nos ensina que é possível estarmos sozinhos, mesmo em meio à multidão. Olha o versículo 24. O 24 diz assim: Jesus foi com ele. Ele quem? Jairo. E depois o texto diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Ou seja, o contexto é que enquanto Jesus é desprezado em Gadara, enquanto Jesus é expulso de Gadara pelos seus feitos, pelos seus milagres, por aquela população que estava mais preocupado com o produto interno bruto do que com a graça, aquela sociedade que estava mais preocupada com o comércio, com a indústria, com o lucro do que com Cristo. Porque quando o Cristo permite com que aqueles 12 mil demônios, ou cerca disso, entrassem porcos, e esses porcos se precipitassem despenhadeiro abaixo, houve uma queda no PIB. O Paulo Guedes, da época, lá, entrou numa crise enorme. E aí, qual é a solução que o comércio dá? Qual é a solução que as empresas dão para o Cristo naquela situação de libertação a um homem sofrido? Eles expulsam a Cristo. Então Cristo sai escorraçado de Gadara e chega nessa nova localidade, aqui ovacionado, cultuado, celebrado, uma multidão seguindo, mas nem o fato de ser uma multidão significa que a multidão está seguindo de fato a Cristo. Quem sabe essa multidão estava mais preocupada com as dádivas de Cristo do que com o Cristo das dádivas. Estavam mais preocupados com o que Cristo poderia oferecer do que o que Cristo é. E aí a gente observa aqui que essa mulher, mesmo em meio a uma multidão, ela está sozinha. É diferente de outros contextos que a gente observa. Se você vê o paralítico de Cafarnaum, capítulo 2 de Marcos, ele vai a Cristo carregado por 4 amigos. Essa mulher não tem um esposo para levá-la, não tem um filho para acompanhá-la. Essa mulher não tem uma amiga para segurar a mão. Essa mulher nem nome tem. E isso aqui, amados, nos dá uma grande lição, que a maior solidão não é essa da pandemia, não é do isolamento social, é aquela solidão que nós estamos à rua, é aquela solidão que estamos no trabalho, é aquela solidão que estamos no shopping e ainda assim, nos acotovelando, nos ônibus, nós nos sentimos sozinhos. O mundo já passa de 7 bilhões de pessoas. O Brasil quase 200 milhões. João Pessoa quase 800 mil. Mas diante de toda essa população, existem pessoas que se sentem sozinhas. O isolamento social apenas aguçou, apenas notificou um isolamento existencial que já tínhamos. Porque nós, amados irmãos, podemos estar rodeados numa multidão e ainda assim nos sentimos só. É possível degustar de um isolamento mesmo no linho familiar. É possível provar do desamparo mesmo no matrimônio. É possível saborear o esquecimento mesmo dentro da igreja. Essa mulher, ela está sozinha, não tem ninguém que viesse acudi-la, alguém que viesse socorrê-la. E por conta disso ela sofre. E o seu sofrimento é múltiplo. Olhe na sua Bíblia, versículo 25. A Bíblia diz que o sofrimento dessa mulher é prolongado. Ela já está há 12 anos, jorrando sangue, jorrando vida. Essa mulher possivelmente está anêmica. Possivelmente ela está cambaleando, sem energia.
Mas mesmo assim é uma mulher que não se entrega à sua própria doença. Ela não se entrega ao seu próprio cansaço, à desesperança. Essa mulher já foi em tudo que é lugar, em tudo que é plano de saúde, e você vê isso no versículo 26. Essa mulher já procurou todos os médicos, todas as terapias, toda forma de medicamento, e nada conseguia produzir qualquer sentimento de conforto e refrigério a ela. Essa mulher está doente. Ela está com fluxo de sangue prolongado, e esse fluxo de sangue leva ela ao desespero, à desesperança, porque a progressividade, o prognóstico não é favorável. A Escritura diz no versículo 26 que ela ia indo cada vez a pior. Ela não encontrava esperança, expectativas de melhora, de uma nova vacina, de um novo tratamento, de uma nova receita, de um novo centro de saúde. Ela não tinha perspectiva nenhuma. E aí o que é que ela faz com isso? É nessa circunstância, amados, que nós temos duas opções. Ou cerramos os pulsos e nos revoltamos contra o Altíssimo. Mudamos de igreja, mudamos de procedimentos, mudamos de ações, regados de mágoa, de ressentimento, de angústia na alma, ou nós encontramos um lampejo de ressignificação, uma luz de esperança e nos voltamos a Cristo. É interessante que o mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. As provações têm sido grandes luzeiros de quem somos. As lutas, a escassez, o isolamento social têm demonstrado a nós quem de fato somos. Se somos pacientes ou impacientes, se temos fé ou se temos incredulidade, se conseguimos servir a Deus no pouco, tanto quanto no muito ou não. Essa mulher, amados, ela procura a segunda via, a via da esperança, a via de Cristo. Olhe para a sua Bíblia, versículo 27. E o 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A segunda lição que eu quero extrair desse texto é que essa mulher ouviu a fama de Jesus e foi à sua procura. Ela não faz como alguns filósofos que não conseguem entender os seus dramas existenciais, o seu sofrimento, e olha para o Altíssimo como se ele não existisse ou que ele fosse mau. Essa mulher ouve a fama de Cristo e vai até Cristo. Sabe o que é que eu aprendo aqui, amados? Que é tão importante nós sabermos a quem nós estamos ouvindo e o que estamos ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos é um gerador de fé ou um gerador de incredulidade. O que escutamos pode produzir em nós as coisas mais piedosas, mais santas, ou a mais perversa e abominável. Essa mulher escuta a fama de Jesus e ali surge um lampejo de esperança no seu coração. É interessante nós observarmos que para muitas pessoas o sofrimento vai ser o único pavimento que elas vão chegar a Cristo. E vale lembrar que o Altíssimo não tem prazer nisso, irmãos. A questão é que nós muitas vezes não conseguimos escutar o sussurro da graça, que nós não conseguimos ouvir as poesias da misericórdia, as canções da bondade e da misericórdia de Deus. E aí, nesse caso, o Senhor age de uma outra forma e faz isso por amor, faz isso num ato de livre graça. Muitos de nós sairemos com novas experiências depois dessa pandemia. Vamos aprender um pouquinho mais. Imagina você, que era extremamente ativo, alguém que já acordava com a agenda cheia, e que se achava que não se você não trabalhasse um dia você ia quebrar.
Se você não fosse para o trabalho uma tarde, tudo ia se acabar. E aí já faz mais de um mês. E você está vivo. Você está de pé. Quem sabe menos rico ou mais pobre, mas está de pé. É aqui, amados, que nós aprendemos que o nosso bem maior e que a nossa maior dádiva, ela vem dos céus, é do Pai das luzes. Essa mulher, ela entende, amados irmãos, que a escuta dos feitos de Cristo foi um gerador de fé no seu coração. Se Cristo fez com eles, Cristo pode fazer comigo. Por que não pensarmos isso também? Se Cristo fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele é o mesmo que faz hoje. Se Ele fez com meu irmão, Ele pode fazer comigo. E isso deve gerar em nós uma fé, isso deve gerar em nós uma esperança. Ela foi a Cristo de uma forma diferente. Ela tocou em Jesus mesmo diante de grandes dificuldades. Às vezes não é fácil, irmãos, exercer fé. Porque a fé não é apenas a habilidade de construções teológicas mentais. Não é a racionalização do sagrado. Às vezes a gente até consegue ter uma boa teologia na mente. Às vezes nós até conseguimos ter uma boa definição de termos teológicos. A questão é, a gente consegue transferir isso em atos de esperança, em ações que revelam a nossa nova natureza em Cristo. Uma coisa é falar sobre fé, outra coisa é vivê-la. Uma coisa é falar sobre oração, outra coisa é orar. Uma coisa é falar que Deus toma conta de nós, uma outra coisa é me sentir à sombra do Altíssimo e tendo Ele como meu escudo e fortaleza. Essa mulher foi a Cristo mesmo em meio a muita dificuldade. Ela tinha a dificuldade da sua saúde débil, ela tinha a dificuldade de uma multidão que apertava, mas mesmo assim ela venceu. E assim como ela, eu e você temos muitas dificuldades para materializar, para tornar claro, para tornar em atos o exercício da nossa fé. Mas se essa mulher vai a Cristo de forma extraordinária, porque ela vai a Cristo secretamente, ela não busca os holofotes. Essa mulher não busca a luz da ribalta. Essa mulher não busca o tapete aveludado dizendo, olha, Jesus, cheguei. Não. Ela tem uma noção tão grande da grandeza de Deus, da dignidade do Filho, que ela se sente indigna. E nesse ato de ir a Cristo, ela vai secretamente, ela vai com humildade. Ela chega e diz assim, se eu apenas tocar na orla do manto, eu nem preciso tocar nele. Perceba o quanto essa mulher tem senso de soberania de Deus e da indignidade dela. Ela olha para ela e diz assim, eu não mereço tocá-lo, eu não mereço ter um diálogo com ele. Ela tem uma noção tão grande da grandeza de Deus no Filho, e uma grandeza do Filho em Deus Pai, que ela tem a clara noção do que ela precisa não é de um abraço, não é de uma sessão do descarrego, não é de uma campanha de 7 dias de oração, não é uma corrente de um mês de intercessão. Ela só precisa tocar na orla do manto. Isso fala da sua humildade. Isso fala do senso que ela tem da soberania de Cristo. E assim ela faz. Ela consegue vencer todas as limitações da sua doença, todos os obstáculos da multidão. Ela consegue chegar a Cristo secretamente, consegue chegar a Cristo de forma humilde e discreta. E aí, amados irmãos, nós nos deparamos com a terceira lição desse texto. E a terceira lição é que aqueles que se aproximam de Cristo são percebidos por Ele. Ninguém toca em Cristo despercebido pelo Cristo. E aqui que Agostinho tem essa frase. A multidão aperta, mas só um toca.
Aquela mulher que pensava que chegando por trás e tocando apenas na sua roupa, não ia despertar nenhuma atenção do Senhor, não ia despertar nenhum olhar diferente, porque afinal de contas todos estavam tocando. Ela não percebe que ali estava não só o Deus que pode, mas o Deus que vê tudo. E aí Jesus se direciona para os seus discípulos e diz assim: quem me tocou? Os discípulos, sem entender, na lógica deles, a ilógica da pergunta do Redentor, diz: Senhor, todos estão te tocando. A multidão te aperta e o Senhor me pergunta quem me tocou. Jesus diz: eu percebi que de mim saíra poder. O toque daquela mulher não é o toque da superstição, não é o toque da crendice, não é o toque de colocar a plantinha à porta, a planta comigo ninguém pode, não é de colocar um pinguim em cima da geladeira, não é de levar uma fotografia, uma peça de roupa. O toque dessa mulher não é o toque da superstição, é o toque da fé. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? Essa pergunta, amados irmãos, na realidade, não é fruto do desconhecimento do Cordeiro, mas que a cura daquela mulher não devia se limitar apenas ao estancamento da sangria. Jesus está preocupado mais com a sua alma do que com seu bolso. Jesus está preocupado mais com a sua salvação do que com seu enriquecimento. Jesus está preocupado mais em fazer uma morada no céu do que em fazer um apartamento na terra. Jesus está muito mais ligado naquilo que o tempo não apaga, naquilo que a traça nem a ferrugem corrói e naquilo que o ladrão não rouba, do que nas nossas necessidades temporais. Quando Jesus pergunta àqueles discípulos, e sabendo que ela lá estava, aquela pergunta não nasce do desconhecimento, nasce da linha de produção do milagre. Cristo sempre dá mais do que o que a gente pede. O apóstolo diz que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou tudo o que pensamos. Quem me tocou? É a pergunta. E quando Jesus faz essa pergunta, Jesus quer dar outras bênçãos a essa mulher. A primeira bênção ela já teve, que é a bênção da cura física. A Escritura diz que quando essa mulher toca, imediatamente ela ficou curada. Olha aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo de número 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Meu amado, isso aqui foi um negócio extraordinário. Eu não sei se o sangramento era forte, se a ausência de ânimo, a fraqueza nas pernas, a dor de cabeça, a enxaqueca. Foi um toque tão extraordinário que ela percebe automaticamente, online, quando ela toca a santidade do Deus homem, quando ela toca a onipotência do ungido de Deus, a Escritura diz que imediatamente ela foi curada. Mas curada de quê? Curada do seu físico. Amados, existem outras doenças que temos, além das enfermidades da carne. Quantas pessoas têm traumas de sua infância, de abusos, de surras paternas e maternas. Quantas pessoas têm traumas de seus casamentos frustrados, traumas de adultério, traumas de divórcio, traumas de separações, e que existem feridas abertas, fechadas por uma roupa de linho, por um vestido de grife, mas que o coração está aberto, numa ferida exposta da alma. O que Jesus está querendo fazer com essa mulher é completar, é ir além do corpo.
corpo é sarar a alma. Jesus pergunta quem me tocou. Lembre-se que essa mulher, ela estava com fluxo de sangue, portanto ela era considerada imunda por um judeu, pela lei. Ela não podia estar ali. Todos aqueles a quem ela tocasse se tornaria imundo. Portanto, impróprios para o culto, para ir para a sinagoga, para ir para o templo. Aquela mulher poderia se envolver agora num terror, num medo, e a Escritura diz que ela fica assim, versículo 33, a Escritura diz que ela fica atemorizada e tremendo, porque aquela pergunta expôs a quebra do mandamento de Deus dela estar ali. Pior, ela estaria tornando impuro, cerimonialmente falando, Cristo. Ela precisa agora ter coragem para assumir os seus erros. Ela precisa agora ter coragem para assumir os seus atos. Agora vê que coisa interessante. Ela poderia correr de uma possível bronca e sair curada. Ou assumir os seus atos e sair dali mais do que com a cura do corpo. Às vezes, irmãos, nós estancamos algumas bênçãos do Senhor, que Deus soberanamente condiciona ela aos nossos atos. Às vezes Deus quer nos abençoar muito mais, mas a nossa pequena fé, os nossos procedimentos ímpios, os nossos pecados ocultos fazem com que nasça uma parede de separação entre nós e Deus, que a Escritura diz que se chama pecado, lá em Isaías. Mas essa mulher corajosamente diz: eu toquei, Senhor. E o que é que Jesus faz? Versículo 34. Jesus começa agora a trabalhar as emoções dessa mulher. Jesus disse assim: e ele lhe disse, versículo 34, filha. Jesus chama aquela mulher de filha. Jesus agora faz um toque empático no coração daquela mulher. Jesus chama aquela mulher de filha. E em Mateus capítulo 9, versículo 22, a Escritura diz que Jesus diz assim: filha, tem bom ânimo, não tenha medo. Jesus é aquele, amados irmãos, que pode trazer conforto à nossa carne e refrigério à nossa alma. Quem sabe você está livre do coronavírus. Quem sabe você não tem o Covid-19. Entretanto, a sua alma está ansiosa. O desespero caminha de mãos dadas com você. O seu corpo está são, mas a sua alma está doente. Transtornos de ansiedade, depressão, toque. Os transtornos mais variados começam a florescer nesse momento de angústia, nesse momento de pressão, nesse momento de dificuldade. Jesus chega para ela e diz assim: filha, tenha bom ânimo. Mas o Deus que cura o corpo, que estabiliza as emoções, Ele é aquele que quer salvar o nosso espírito. Porque a nossa maior necessidade, irmãos, não é ser livre do Covid. Não é a nossa empresa não abrir falência. A nossa maior necessidade é de um espírito justificado. É de uma vida lavada pelo sangue de Jesus. E Jesus vai mais adiante. Veja o que é que a Bíblia diz. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus dá 3 bênçãos à mulher. Jesus cura o estancamento do sangue. Jesus cura as emoções e Jesus salva o espírito dessa mulher. Isso é algo extraordinário. Versículo de número 33 e 34, nós aprendemos justamente isso. Vai
em paz. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Que Deus venha nos dar, irmãos, essa cura. E eu quero convidar você a fazer um toque de fé nesse momento. Eu quero convidar você a tocar o Altíssimo por meio da oração. Porque alguém já disse que a distância entre nós e o Senhor é um joelho dobrado. Então eu queria convidar você a orar. E aí no canto onde você está, se você quiser ajoelhar para orar, talvez você está sozinho, como essa mulher. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro. Seus filhos não querem participar, sua esposa, seu esposo não querem. E você está sozinho aí no seu quarto, aí na sala. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E se você quiser se ajoelhar, você vai ajoelhar-se. E você vai dizer: Senhor, não deixa só que eu venha apertar. Não deixa que eu venha fazer somente o que a multidão faz. Mas que eu venha tocar. Tocar pela fé. E que eu venha sentir a tua graça. Estancando a minha doença. Renovando as minhas emoções. E salvando o meu coração. Eu quero convidar você a isso. Se você precisa de uma oração por uma cura, ore ao Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você está com a sua alma ferida, se existem traumas que estão sendo apenas mascarados por um corpo que finge estar bem, eu quero pedir a você, ore ao Senhor. Se você sabe que não é salvo, que não foi alcançado pela graça, então eu quero dizer a você, meu irmão, peça a Deus que alcance o seu coração. Então, se você puder ajoelhar, se ajoelhe na sala, no quarto, na varanda, como está aqui o nosso irmão Márcio, que está aí na cabine do seu caminhão. Então, tenha esse seu momento com Deus, no nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer, meu Pai. Então vem, Senhor, sobre as nossas vidas, sara as nossas feridas. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão resfriados, que estão com gripe, aqueles que têm uma doença, ó Deus, dada como incurável. O Espírito Santo de Deus age nessas vidas, dá força. Eu quero te pedir por aqueles que estão com medo, com ansiedade, aqueles que estão trêmulos, aqueles, ó Deus, que têm andado com uma angústia enorme. Pai Santo, Pai bendito, conforta o nosso coração. Leva os nossos olhos ao trono da tua graça e transforma o nosso ser. Eu quero te implorar, Senhor, por aqueles que ainda não foram salvos, que a tua graça e a bondade venha salvá-los, que a tua misericórdia venha ser irresistível aos seus corações, pois sem ti, meu Deus, nada podemos fazer. É assim que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.